Olá, tudo bem? Eu sou o Fabrício, sou estudante de graduação de cinema na UNA e eu convido você a fazer um filme. Sim. Tem alguma história que você gostaria de contar que acha que esse meio do cinema seria o mais adequado? Você sempre sonhou em fazer cinema, mas achou que nunca essa oportunidade seria para você? Achou que cinema era coisa de rico, coisa de jovem, coisa de velho, coisa de branco, coisa de... não sei. Então, eu tô te chamando pra gente fazer cinema juntos. Ah, mas eu não sei, eu não sei fazer nada. Tudo bem. A gente não nasce sabendo. Eu sei uma coisa ou outra, mas a minha proposta não é ser o professor, não. A gente vai juntar, a gente vai fazer. A gente vai errar e a gente vai aprender com esses erros. Então, tudo que a gente fizer e que não ficar tão bom quanto a gente espera, a gente corrige. A gente vai ter essa noção de respeitar o espaço, respeitar a curva de aprendizado de cada um, mas sempre fazer essas observações de uma maneira construtiva para que a gente consiga construir algo bom, agradável, que seja gostoso de fazer, que a gente tenha prazer em fazer. E para que a gente vai fazer esses filmes? Para contar um pouco da história, da nossa visão de mundo, da nossa perspectiva de mundo. Porque não dá para ficar esperando que o mundo mude por conta própria. Nós temos que ser agentes de transformação nisso daí. A gente tem que estar com a mão na massa também. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Ok, eu entendo. A realidade do trabalhador é essa, mas se a gente tiver uma disponibilidade de 4 horas no final de semana, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, ou sábado de noite, ou algum dia durante a semana de noite, a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode começar pequeno, porque a gente não vai fazer de cara um longa-metragem. Poderia fazer? Sim. Mas eu acho que é interessante a gente começar pequeno, começar fazendo projetos que sejam de uma escala muito menor, para a gente conseguir ter essa curva de aprendizado interessante e ir corrigindo os erros também. Mas nada impede que a gente já chegue, não, eu quero fazer um longa-metragem de cara. Não tem problema. A gente pode pensar a respeito e fazer. Acho viável. Isso vai ser um problema meu. Tudo eu vou achar que dá para fazer. A gente só tem que achar um jeito de fazer. Mas vontade de fazer, tenho. Então, outra coisa. Se você quiser que a coisa vá até o final, que o filme vire filme, eu preciso sempre de uma parceria. Para edição, para tudo. Porque se eu ficar sozinho, perde a graça. Então, para mim, o cinema ele é coletivo no fazer, em todo o processo, e no desfrutar. Sem ter aquela galera para assistir, mesmo que seja uma galera de 3 pessoas, acho que não tem tanta graça, sabe? Então, é bacana a gente poder ter a possibilidade de assistir as coisas no conforto de casa e tal, mas o que eu gosto mesmo é de ver a reação das pessoas a assistir os filmes. Isso é muito legal. Então, isso é muito gostoso. Uma das primeiras experiências que eu tive de assistir a um filme que eu fiz foi na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, dentro do Rio de Janeiro. Era uma cidade, hoje em dia é um bairro do Rio de Janeiro, né? Mas era uma história que era sobre o pintor Pedro Bruno, que ele era da Ilha de Paquetá, e ele criou muitas coisas lá, ele retratou a ilha em várias pinturas dele, e tem obras de arte dele espalhadas pela ilha, né? Então, quando a gente fez a exibição, foi no salão da igreja, ia ser uma única sessão, a gente acabou fazendo uma extra, porque tinha muito mais gente do que o espaço suportava. E
entre as pessoas que estavam assistindo, tinha 2 filhas desse pintor, que elas já estavam com mais de 90 anos na época, e uma neta dele, que foi quem fez muito da ponte, né, com a direção do filme e tal. Mas, assim, foi uma experiência muito legal, muito bacana. E depois que a gente fez a exibição e tudo mais, eu aproveitei para tirar mais fotos, para gravar mais coisas, então eu acabei incorporando algumas coisas no filme, que já estava pronto, né, mas complementei algo ali. E eu tive algumas ideias que eu coloquei no filme e que depois um museu pediu para que eu mandasse uma foto de um quadro que eu tinha colocado no filme, que eles não tinham uma foto tão legal, assim, ou tão boa quanto a que a gente tinha usado. E aí eu forneci para eles e tal, e foi muito bacana. É o Museu da República, lá no Rio. E o quadro era do Tiradentes. E um outro episódio relacionado a esse filme que me marcou muito e que me deixou muito feliz, assim, de ter contribuído de alguma maneira, né? Foi que 2 dos quadros que tinham sido queimados, que ficavam na capela dentro do cemitério, se não me engano, eu encontrei um jornal dos anos 50 que mostrava esses 2 quadros na capela. Aí a gente pegou um mesmo ângulo de fotografia, né, da capela, e conseguiu projetar esses quadros da fotografia na capela de hoje, como é hoje em dia. E o que eu fiquei sabendo é que fizeram isso na vida real, né, de imprimir os quadros e colocar lá. Então isso é muito legal, assim. É aquela coisa dos pequenos impactos que a gente tem no mundo, né? Mesmo que seja uma porção limitada desse mundo, mas ainda assim mostra que é possível, que a gente consegue influenciar, que a gente consegue ajudar através das histórias que a gente conta, né? Então, a minha experiência com cinema tem sido, felizmente, muito agradável, assim, de encontrar pessoas maravilhosas ao longo do caminho, e ouvir muitas histórias fantásticas, assim. Então, geralmente, quando eu estou fazendo os filmes, eu faço som direto, que eu coloco o microfone nas pessoas, e fico com o microfone direcional, que é um sorvetão por cima, na verdade não é um sorvetão, é um compridinho, né, que ele fica por cima. Ele pega mais riqueza da voz, né? Que o lapela, ele que é esse daqui, ele tem ele pega um som mais local aqui, mas ele não tem tanta nuance, né? Tanto dos graves, dos agudos, sabe? Eu tô falando besteira, mas é o que eu entendo. E quando você vai ouvir, você percebe que não é um som tão bonito assim quanto esse. Então eu ficava encantado com isso, sabe? De fazer o som, de estar com o microfone, ouvindo a pessoa contar a história dela. Eu me emocionava muito, assim. Eu me emociono ainda hoje, né? Então, fazendo ficção também tem essa carga emocional, porque os atores, eles estão em cena, eles estão vivendo uma vida ali, né? Eles estão pegando aquele material que foi dado para eles pelo roteiro, a direção, que a direção passa também das trocas, né? Mas ainda assim é uma interpretação que a pessoa faz daquele personagem, daquela história, e assim, a experiência que eu tive é de uma realidade, assim, de uma coisa muito bonita dessa relação, né, dos atores também. Então, e eu achava que a ficção, ela não tinha esse poder que o documentário eu tinha percebido, né, tem um episódio que me marcou muito, que foi logo no início, né, eu estava no 2º ano, mais ou menos, no audiovisual. Aí um colega tinha chamado para dar suporte numa produção de documentário sobre palhaças. E tá indo lá, muito bacana, muito legal. Aí numa das entrevistas, a moça, a Aline, ela começa a se emocionar visivelmente, assim, que ela está falando de como era difícil trabalhar como palhaça em zonas de conflito, que ela trabalhava com o Palhaços Sem Fronteiras. Ela estava em zona de conflito, em zona de guerra, zona de desapropriação, de conflito com drogas, então, tipo, coisas bem pesadas, né? E ela falando como era difícil, tipo, por dentro ela estava num estado de conflito mesmo, né?
vendo aquela situação, vendo as pessoas daquele jeito, só que por fora ela tinha que trazer aquela alegria, tinha que fazer o sorriso transbordar, né? Então, e eu fiquei tocado com a história, né? Com o jeito dela, com a fragilidade dela naquele momento, e eu não me contive e comecei a chorar. E eu tava olhando direto nos olhos dela, né? Então, tipo, eu tava de frente para ela, do lado da câmera, e olhando direto nos olhos da Aline. E eu me emocionei e comecei a chorar, e ela também. Então, só que não foi aquele chorinho, foi tipo um chorão mesmo, né? A minha lembrança de que eu abracei ela, ou que a gente se abraçou, não sei, eu acho que isso não aconteceu. Lembrança pega peças, né? Mas, foi algo assim, bonito, sabe? Que óbvio que pro filme não era o que a diretora tava esperando e tal. Eu percebi que atrapalhei um pouco, né? Porque eu desestruturei o pensamento que ela estava tendo e tal. E é algo que eu comecei a recomendar para os meus alunos quando eu estava dando aula de som depois, que era não ficar olhando direto nos olhos do entrevistado, porque você podia estabelecer uma conexão ali com o entrevistado e acabar interferindo de alguma forma. Não que isso seja ruim, isso pode ser benéfico também, mas o que eu falava é, a sua função é captar o som, então foca na fonte de emissão sonora, que é a boca, né? E não nos olhos, porque os olhos são a janela da alma e se você se conectar, você pode meio que se perder ali, né? Você pode se distrair também, já aconteceu algumas vezes, já tá lá segurando o microfone, eu olhando para os olhos da pessoa, eu meio que distraio, tipo, o microfone dá uma mergulhadinha assim no quadro. Não é só o cansaço que faz o microfone cair, no meu caso. Às vezes é distração, mas é uma distração associada a um fascínio com a voz, com a história, com a pessoa que está ali, né? Isso tanto na ficção quanto no documentário. Então, assim, a minha experiência com cinema, ela é geralmente muito prazerosa. Muito prazerosa. Assim, não é uma experiência cheia de dinheiro, longe disso. Quase todo o dinheiro que eu consigo com o cinema, assim, boa parte eu tento, se possível, dentro das circunstâncias que eu tiver ali, né, reinvestir em equipamento. Então, quando faço um trabalho, geralmente quando dou aula ou alguma coisa assim, né, que consigo ter um período maior, que tipo, dá para pagar as contas por mais tempo, às vezes consegue sobrar um pouquinho de dinheiro, mas geralmente no final desse processo eu avalio o que eventuais, né, falhas que teve, tipo, uma falta de um equipamento, de uma lente específica, de um tripé mais adequado, alguma coisa assim, e eu tento fazer esse investimento. Então, sobrar dinheiro mesmo com audiovisual nunca sobrou, mas eu não cheguei a ter uma carreira, assim, de carreira mesmo, né? Então, quando a coisa estava começando a se direcionar para uma coisa que eu achava bacana, assim, de ser indicado para fazer longa-metragem, assim, tipo, um profissional com orçamento decente, uma coisa bacana mesmo. Aí veio a pandemia, né? E com a pandemia deu uma desestabilizada boa nas coisas. Então, depois da pandemia, na verdade, durante a pandemia, um mês antes, eu entrei no curso técnico de produção de áudio e vídeo no Instituto Federal de Brasília, no campus Recanto das Emas, porque eu sentia que tinha muitas lacunas assim na minha formação no audiovisual, né? Porque o Cinebrasa, o Cinebrasa foi onde eu comecei, na Escola de Cinema Social Cinebrasa, funcionava aos sábados, era gratuita e tal, então tipo, era um pouco tempo de aula, muita discussão e muita prática também, né? Então, com a galera do Cinebrasa, a gente estava sempre fazendo, sempre produzindo, né? Então, quando tinha algum evento, alguma coisa assim, a gente juntava a galera e ia fazer.
A gente chegou a fazer programa de entrevistas, na época das eleições de 2018, a gente fez programa de entrevistas com os candidatos que a gente achava que representavam melhor assim, o nosso ponto político, né? Foi muito legal, assim, que fazendo programa de entrevistas, o Marcelo, que era o coordenador da escola, quem capitaneava muito dessas iniciativas, né? Ele entrevistou a Valdete Soriano, que foi a atriz que fez o Café com Pimenta, né? Café com Pimenta? Café... Valdinéia Soriano. Café com... Ai. Valdinéia Soriano. Ela é linda demais. Café com canela. Ela fez o café com... Caramba! Foi no ano... A gente entrevistou ela no ano que ela tinha ganhado os prêmios de melhor atriz. Nossa. Legal. E depois eu não estava nesse dia. Não estava. Mas teve uma masterclass com a Viviane... não lembro. Mas, assim, no Cine Brasa tinha uma coisa muito legal, assim, que eu me empolgava demais. Eu achava que ali tinha um potencial enorme de agregar mesmo, sabe? De trazer uma galera que tinha muito para dizer, assim. Eu era um dos poucos brancos da escola, depois entrou o Cássio, entrou outra galera lá. Mas, assim, era um ambiente que, sei lá, pelo contexto da minha criação e tal, onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, não tinha tanto contato com a cultura negra, né? Então, tipo, eu estudei em colégio militar, então, tipo, tinha poucos alunos negros. E no Cine Brasa foi uma coisa, assim, muito bacana de perceber mesmo do quão era importante dar suporte, né, pra galera ali. Então, tipo, eu sempre dei muito suporte, assim, do que eu podia, eu estava sempre ajudando, sempre dando uma mão mesmo para que a galera conseguisse contar as histórias, né. E eu também não tinha, assim, uma gana por contar coisas minhas e tal, porque eu achava que não tinha muito o que contar mesmo, sabe. Não tinha aquela... Não tinha aquela angústia, assim, tipo, eu preciso falar uma história, eu preciso contar alguma coisa. Então, tipo, eu fiquei aquela coisa, quando eu sentir a necessidade, quando eu quiser contar alguma história, eu vou ter acumulado experiência suficiente, vou conhecer pessoas o suficiente para que eu consiga juntar a galera, falar a ideia, e ver se realmente compram a ideia, né? Então, acho que eu não tenho essa pressa, eu nunca tive essa pressa de fazer uma coisa minha. E eu sempre tive muito prazer em fazer com os outros, né? Fazer o sonho dos outros se realizar, eu acho muito legal, assim. Que mas nada pensado, assim, tipo, por isso. Não, eu acho legal, acho divertido. Eu acho que eu tenho muito para aprender com todo mundo, então... Divaguei, de novo. Mas durante a pandemia, então, eu comecei a fazer o curso de produção de áudio e vídeo no Recanto das Emas, aí veio a pandemia, aí fui para o ensino remoto, me formei como aluno no curso de produção de áudio e vídeo, quase todo ele no online. Foi frustrante, porque eu esperava tocar nos equipamentos, mexer no estúdio, mexer com as câmeras, com as luzes, aprender a fazer as coisas. Só que não foi possível, né? Então, isso é uma coisa meio frustrante. Aí eu me formei no curso,
E no meio disso, eu fiz um curta com o Breno, que foi uma ficção, melhor, a gente ia fazer uma ficção, eu e o Breno roteirizamos, a gente ia dirigir juntos, ou ele ia dirigir, eu não lembro, ou eu dirigi, sei lá. Mas era a ideia era legal, era inspirado num conto da Cristiane Sobral. O conto se chama Pichem Elétrico. E a gente tinha inspiração em alguns contos da Cris, né? A Cris, ela foi minha professora no Cine Brasa. Eu tinha ajudado a Raíssa, que foi uma das maiores parceiras do Cine Brasa, do cinema, a fazer fotos de eventos, a gravar vídeos de eventos de teatro, né, que a Cris tinha feito. Então a gente já tinha uma certa proximidade. E aí a Cris aceitou que a gente fizesse o curta usando o texto dela como referência. Na verdade, o curta não ia seguir a ideia do poema, mas ele estaria lá de uma forma muito, muito especial, né? Que a protagonista, ela iria descobrir o livro da Cris debaixo do banco do metrô, do lado do banco do metrô, e iria se enxergar muito ali, né? Que é a relação do racismo, né? E o cabelo dela, né, que ela lutava. Ela começa o filme, o curta, nessa relação com o cabelo, né? Com o próprio cabelo. E através da literatura ela enxerga essa possibilidade de encarar de uma maneira mais, vou peitar e não vou abaixar a cabeça. Então, e aí tem outros textos, tem outras ideias ali que elas martelavam nessa questão, né, da literatura, da educação como um agente de transformação. E uma das cenas que eu pensei, né, a formação em história e tal, que era de fazer uma sequência de sonho dentro do metrô mesmo. Depois ela lê o conto da Cris, que ela iria ter essa sequência de sonho, que teria um baobá, uma referência à África, várias referências à África, né? E uma crisálida, uma borboleta, uma crisálida dourada, com os escritos em preto, sendo orações que os malês trocavam durante o período, né, da revolta dos malês aqui no Brasil, né, em Salvador. Então a ideia era que a literatura, ela seria tipo essa crisálida, essa transformação da lagarta na borboleta e tal, da libertação, do voo e tudo mais. Teria essa sequência de sonhos, que seria essa crisálida dourada pulsando com as orações islâmicas ali, que eram uma base, né, do que os malês foi um movimento revolucionário, né, que tinha uma inspiração na Revolução do Haiti, que era uma revolta escrava em Salvador, que ia tomar o poder mesmo e mudar a situação ali, né? Então, é muito legal assim, a ideia, né, dos malês de usar uma coisa que os portugueses, teoricamente, eles ignoravam, achavam, não, isso é tudo ignorante, não tem comunicação entre eles e tal, mas eles usavam não só a leitura, né, como a escrita e a leitura como esse instrumento de comunicação, de troca, de planejamento de uma revolta, de uma revolução, mas também tem essa questão da fé, né, do desconsiderar a fé do outro. Tem várias questões ali que eu acho que elas eram interessantes. Óbvio que tudo isso ia ficar no subtexto, né, não iria ser explícito, mas eu achava que tinha um potencial legal, né. Então, a gente reescreveu algumas cenas para que elas ficassem adaptadas ao perfil da protagonista também, da atriz que ia fazer a protagonista do filme, né. Então, a gente tentou conseguir uma menina que fazia balé, não sei o quê, e aí não deu certo, e quando surgiu a menina lá que ia fazer,
ela era do breakdance. E aí o Breno falou, pô, ela é do breakdance, não sei o quê, passou algumas imagens dela, algumas referências. Eu falei, pô, massa. Lembrei de um trabalho que é de um artista lá de Brasília, que ele pega fotos da cidade e mescla com cenas de filmes e coisas do tipo, com imagens antigas, dos anos 50, 60. E eu falei, pô, dá para fazer aqui, que é do break, da coroa, não sei o que, bem aquela coisa de mesclar os elementos, né? Então tem a ideia dessa ser uma sequência dela sair num, no tabuleiro, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez, mas também o tabuleiro é a pista de dança ali, né? E no meio dessa sequência ela iria pegar a catedral, a Catedral Rainha da Paz, que era no formato de uma coroa, lá em Brasília, ela é enorme, gigante, iria vestir essa coroa. A ideia de poder, da realeza e tal. Então eram sequências difíceis de executar, de deixar visualmente aceitáveis, mas eu acho que eram ideias legais, sabe? Assim, tipo, para um projeto de estudante, era ousado, de certa forma, então... E, eu acho que seria legal, sabe? Acho que seria bacana. Mas, assim, a gente chegou a ter uma versão do roteiro relativamente pronta, né? A gente dividiu as coisas. A gente fez tudo direitinho, assim, tinha tudo bonitinho, tinha ordem do dia, tinha um boletim de som, tinha tudo tipo bonitinho, customizado pro filme. E só que aí chegou fevereiro, na verdade um pouquinho antes, a professora, uma das orientadoras, desceu-lhe o pau no filme, acho que de forma injusta, inclusive, porque ela é uma professora negra, tá? A preocupação dela é que não tinha nenhuma menina negra no grupo. Tinha um menino negro, que era o Breno, mas nenhuma menina negra no grupo. Mas o curso em si, acho que tinha 2 mulheres. Calma aí. Eu acho que tinha duas mulheres acho que no curso, um pouco mais talvez, eram poucas. E, se não me engano, acho que nenhuma era negra, então era difícil no grupo, assim. E como a gente passou para o online, muita gente desistiu do curso, porque eles queriam esperar voltar ao presencial para concluir, né? Porque eles queriam ter a prática. E aí a professora foi bem incisiva nas observações dela e parte do grupo interpretou aquilo dali como uma crítica ao projeto em si. Então, a galera meio que pulou fora, se desestimulou, ficou com medo, ficou com receio. E eu acho isso uma pena, porque, assim, eu acho que a gente teria tratado o material com respeito o suficiente. A gente tinha a Cris, que estava do nosso lado, que ela é uma escritora negra, que deu a origem para o texto e tudo mais, né? A atriz negra também, então, tipo, eu tinha uma segurança de que no set, com as filmagens rolando e tal, a gente teria uma relação saudável o suficiente para que a falta de uma mulher negra na equipe fosse, de alguma forma, ser remediada pelo protagonismo delas, né? E óbvio que a Cris, ela tinha se disposto, eu estava sempre contando com essa possibilidade da ajuda dela, e a própria orientadora também, né? Então, eu acho uma pena que a gente não fez, e o que dificultou mais ainda, além da questão da equipe ter se desmotivado, foi que naquele mês de fevereiro, a gente tinha muitas externas, né? Aquele mês de fevereiro, em 2021, choveu basicamente todos os dias. Não era aquela pouca chuva, não. Era a chuva, todos os dias de fevereiro, praticamente. Então, e acabou inviabilizando. Aí, esse projeto de ficção, o Pichain Elétrico, ele foi abandonado e o Breno veio com a ideia, vamos fazer
um documentário. Aí ele falou alguns temas, algumas ideias que ele tinha tido ao longo do tempo. Aí disse, ó, esse daqui a gente consegue entrevistar ele amanhã. Ou tipo, em pouco tempo. Aí eu, bora. Vai ser com ele então. E ele entrou em contato com o Andrei Lemos. A gente, no dia seguinte, eu acho, foi lá entrevistar ele, a gente gravou, ficou bonito, ficou legal. Aí, eu acho que 2 dias depois, a gente voltou na casa dele para tirar foto de fotografias e aproveitou para... A gente convenceu ele a cantar. E ele cantou 3 músicas, a gente gravou ele na hora, bem simples a estrutura, né? E foi muito bacana, que a gente usou a voz dele cantando para fazer as transições dentro do filme, entre uma narrativa e outra. E também para dar um charme, acho que ficou legal, ficou bonito, assim. Então é aquela coisa, tipo, com pouco tempo, com poucos recursos, dá para fazer uma coisa que fica bonita, que fica legal. Eu não tive, assim, de estar capitaneando equipes ou algo assim, não tive experiência de fazer muitos projetos grandes, nem nada assim. Geralmente o escopo era bem pequeno, mas eu já tive em alguns sets assim que foram maiores, tal, que foi uma experiência muito legal também, que é bacana perceber a relação das diferentes equipes. Você percebe quando a galera é boa mesmo, assim, que passa uma segurança, passa um conforto mesmo de estar ali, né? Então você se sente cuidado, se sente respeitado, é muito legal. Então, agora é recomeçar esse processo, né? Já tive o prazer de fazer 2 curtas aqui em BH e quero fazer mais. Agora eu quero protagonizar alguns também, né? Quero capitanear alguns, não pela necessidade de capitanear, mas sim para talvez passar uma confiança para a galera que está começando, né? Porque eu comecei a graduação de cinema porque eu sinto que eu preciso de uma galera que a gente construa uma relação juntos, né? Uma relação de confiança, de parceria, que a gente comece a trilhar esse caminho como parceiros mesmo, né? Porque eu acho meio difícil entrar num processo, num projeto que ele já tem uma estrada longa e tudo mais. Então, talvez seja mais fácil, não necessariamente, mas talvez seja mais viável começar um projeto meio que do zero, né? Óbvio que a gente está usando a experiência de todo mundo, todas as estruturas e tudo mais, mas é algo que está começando uma perspectiva mais do tipo de um começo mesmo, né? Então, acho que a ideia é essa, sabe? De recomeçar e de tentar ser generoso ao máximo, assim, de contribuir com tudo que eu puder para que a galera se sinta à vontade, estimulada e a arriscar mesmo, a tentar, a saber que pode errar, que faz parte, sabe? Que é parte do processo de aprendizagem, inclusive. E saber que, tipo, ideia maluca tem espaço. Então tem que saber como lidar com ela, como fazê-la se viabilizar também, né? E também viabilizar para quê? Em qual contexto, para o que a gente quer. Então a ideia de locar o estúdio aqui, ela partiu meio que, locar não, né, mas reservar o espaço do estúdio, das câmeras e tudo mais, partiu com uma resposta, de certa forma, uma provocação que o professor deu em sala, né, que eu estava falando lá em Brasília a gente fazer isso, ou a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E o professor falou, não, mas lá até que podia ser assim, mas aqui é diferente, mineiro é diferente, mineiro é mais desconfiado, mineiro é isso, mineiro é aquilo. Aí eu me senti provocado, né? Não, beleza, então a gente muda.
Só porque as coisas são assim não quer dizer que elas precisem ser assim. Então, acho que dá para usar esse espaço. Dá para ter isso daqui para a construção de uma coisa coletiva e que ela independe da instituição, né? Que ela surge do interesse dos alunos em criar algo e ser protagonista da sua história, né?